Eita, Jesus. Deus é bom, amém? Todo tempo, pastor, isso mesmo. Todo tempo Deus é bom. Aleluia. Não importa as circunstâncias que se levantem, queridos. Que o dia mal que chegue, que as coisas que sejam ditas nos noticiários, dos PIX que serão ou não taxados, dos impostos que não sei o quê, do governo de não sei de onde, da queimada do fogo, do incêndio não sei aonde, do calor que está demais, a camada de ozônio, não sei o quê, não importa. Deus é bom e pronto. Deus é bom e pronto. Lembra, Bernadette? Deus é bom e pronto. Ponto final, acabou a história. E Ele cuida dos seus filhos. Você é filho de Deus? Sou filha de Deus também. Ele cuida de nós e pronto. Tranquilidade. Tudo vai bem. Deus está no controle. Deus está ali, ó, tomando conta de tudo. Nada passa patente aos seus olhos. Nada, nada, nada. Ele está cuidando. Diga, Ele cuida de mim. Então, queridos, meu nome é Patrícia, para quem não me conhece, sou esposa do pastor Serginho. Pastor Sérgio, eu não tenho o costume de chamar ele de Serginho, né? Pastor Sérgio. Então, eu vim aqui essa noite, obrigada, pastor, pela oportunidade de estar trazendo a palavra. E quem estava aqui na última EBD do ano? Ok, poucas pessoas. Mas glória a Deus. E para quem estava aqui, viu que naquele dia eu ensinei a respeito de um livrinho fininho de Kenneth Hagin, que é Gere Expectativas. E sabe, essa palavra expectativas tem estado no meu coração. O Senhor não tirou. E eu vou ministrar, não totalmente sobre o que eu ministrei na EBD, mas eu vou continuar com essas expectativas. Só que aí, se eu pudesse dar um título a essa ministração, eu dizia, quais suas expectativas para 2025? O que você tem esperado para 2025? Sabe, é muito comum, assim, no início de cada ano, na virada, né, do passagem do ano, a gente fazer um balanço do ano que se passou e a gente pensar sobre o ano que vem. O outro ano que está se iniciando. No nosso caso, já iniciou, né? Hoje é o dia 12 do mês de janeiro de 2025. Passamos, então, 12 dias, contando com agora, o que passou. E a gente tem a tendência de achar que tudo vai mudar. Mas sabe que tudo não muda se a gente não muda? A gente vai naquele pensando assim, aquele pensamento, ele vai mudar o ano, então vai mudar isso, vai mudar aquilo, vou fazer assim, vou fazer assado. Mas sabe que nada disso muda se eu e você não mudar? Se eu e você não tomar uma atitude correta diante da palavra e mudar, não vai mudar nada. E aí, é tudo bem, tudo ok, fazer planos, metas para 2025, a gente ajustar coisinhas que estavam mais para cima, mais para baixo, que estavam mais para baixo, mais para cima, que estavam numa direção, mudar para outra. Tudo certo, a gente ajustar metas que a gente tinha e não deu certo. Então, peraí, deixa eu ajustar isso aqui, vou ter que fazer assim, vou ter que fazer assado. Tá tudo bem. Agora, o que é preciso a gente fazer isso? Fazer todas essas mudanças, essas metas, esses planos, esses sonhos, ter as expectativas baseadas na palavra de Deus. Gente, a gente tem que ter expectativas das coisas. Não adianta só viver, como diz por aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente não tem expectativa de nada. Deus fala várias coisas na sua palavra, tem várias promessas para nós, para que a gente desfrute do melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Tem o melhor desta terra para mim e para você. Você sabe disso? Tem o melhor desta terra para mim e para você, amém? Eu quero que você se anime nessa noite. Tem o melhor, não é como a Eliselma diz, eu não estou aqui para animar a plateia, mas eu quero que você entenda. Tem o melhor desta terra para mim e para você. Por isso que a gente tem que ter expectativas, e boas expectativas, e grandes expectativas. Por isso que a gente tem que sonhar, planejar, pensar grande, pensar alto. Elaborar no nosso pensamento, na nossa cabecinha, coisas que estão em linha com a palavra e que podem acontecer e que vão acontecer porque Deus faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos.
Sabe, são as expectativas que criam a motivação para que tudo aconteça. Por que a gente trabalha o mês todo? Porque a gente tem como motivação trabalhar para receber um salário no final do mês. Por que muitas vezes a gente organiza a casa, limpa tudo, faz compras e tal, chama uma pessoa, chama outra, chama um familiar, chama outro, quer reunir todo mundo? Porque a gente está com a expectativa de ter um momento de comunhão, de alegria, de conversa. Por que os noivos que estão para casar, estão ali organizando a festa do casamento, o vestido, o docinho, a viagem de lua de mel, o apartamento, o móvel? Por quê? Porque eles estão com expectativa de formar uma família. Então, a expectativa é o que motiva. A expectativa é o que nos motiva a continuar e a fazer, e a ir, a buscar, e a continuar crendo em Deus, nos estimula. Então, essa palavra expectativa, ela tem alguns significados. Situação de quem espera um acontecimento em tempo anunciado ou conhecido. Estado de quem espera um bem que se deseja e cuja realização se julga provável. Então, veja, já falei espera 2 vezes, não foi? Situação de quem espera um acontecimento. Situação de quem espera um bem que se deseja. E tem essa aqui que eu gosto. A palavra expectativa também é utilizada para designar a condição de alguém que tem esperança em algo que foi baseado em promessas. Expectativa é a condição de alguém que tem esperança em algo que foi baseado em promessas. Deus tem promessas para você? Deus tem promessas para mim também. Está vendo que é correto ter expectativas? Porque tem promessas na palavra que são para mim e para você. Que se a gente não tiver expectativa, se a gente não tiver, a gente não vai ter motivação para que elas venham a acontecer. A gente não vai vislumbrar elas. E lá em 2 Coríntios 1:20 diz que todas as promessas de Deus, tantas tem nele o sim como também o amém. Então Deus tem promessas, e da parte dele tem o sim, e da parte dele tem o amém. Só falta aí você, toma posse. E aí o que é que a Bíblia diz a respeito de expectativas? Existem expectativas que a criação, que a natureza tem, quando os filhos de Deus irão se revelar. Existem expectativas que vai acontecer de juízo sobre os inimigos de Deus. Existem expectativas que foram atrasadas, que foram cumpridas. Em Provérbios também fala a respeito de uma expectativa que não pode ser frustrada, de uma esperança que não é frustrada para aqueles que temem ao Senhor. Ou seja, aqueles que obedecem a Deus podem ter a garantia, a certeza de que Deus é bom e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então a Bíblia é recheada de versículos a respeito de expectativas. Eu não vou ler todos aqui porque senão a gente ia tomar muito tempo com isso. Mas aí eu quero começar fazendo essa pergunta para mim e para você. Você tem expectativa de alguma coisa? Você tem expectativa em quê? Eu sei que domingo passado nós tivemos um momento do plot twister. Quem estava aqui domingo passado? E naquele momento, quem estava no momento do plot twist, mesmo que não tivesse expectativas, ali foi gerado. Mas se você não estava aqui, eu quero perguntar a você, você tem expectativas? Ou você que está em casa, você tem expectativas? Em quem? Em algo bom? É algo pequeno? É algo grande? Sobre o que eu e você estamos orando? O que é que eu e você estamos pedindo a Deus? Estou orando sobre nada específico, não. Eu falei isso no domingo de manhã. Então, se você não está orando sobre nada específico, é nada específico que você vai receber. Se a gente não ora sobre coisas específicas, se a gente não é intencional com Deus, no que diz respeito a orar, a adorar, a buscar, intencional no que diz respeito a pedir, não vamos receber nada. Porque oração envolve expectativas. Quando a gente ora a Deus, a gente deve ter a expectativa de que Ele vai sim responder. Ele vai sim ouvir. Ele vai sim agir. Ele vai sim fazer. É isso que Ele espera. Se a gente não ora com expectativa, a gente não vai receber nada. Tem uma frase de Kenneth Hagin que diz assim: se oramos sem esperar que Deus nos responda, não devemos ficar surpresos caso Ele não responda. Se a gente ora por orar, ai Deus, eu quero um emprego novo.
e a gente não alimenta aquilo no nosso coração, crendo que Ele vai fazer, se a gente não gera expectativa nisso, não vai acontecer. Porque Deus não responde necessidade, Ele responde à expectativa do nosso coração. Em 1 Coríntios 9:10, eu queria que você abrisse lá. Então, a expectativa é essa força que impulsiona, que nos leva a sempre estar pensando, como é que vai ser a nossa vida? Ei, por mais idade que você possa ter, não esqueça que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele faz grandes coisas. Então, não tem sonho demais que seja tarde demais. Não tem sonho que seja tarde demais, não tem sonho que seja grande demais. Não tem aquilo que Deus não possa fazer. Deus pode. Diga, Deus faz. Em 1 Coríntios 9:10, diz assim. Eu vou ler na nova versão transformadora. Perdão, deu branco. Quem ara e quem trilha o cereal deve ter... Está ali. Quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Quem ara e quem trilha o cereal, será que na verdade não está se referindo a nós? É porque está na parte B do versículo. Quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Sabe, como o exemplo que eu dei aqui no domingo de manhã, eu não conheço nenhum agricultor que planta sem expectativa de receber. Ele vai ter aquele trabalho todo de preparar a terra, arar a terra, fazer as covinhas, colocar a sementinha, fechar com o pé, sair fechando. Então hoje é mais modernizado, né? Tem um negócio que vai, joga semente, porque antigamente ele jogava semente com, eu não sei como é o nome daquilo. Fechava, botava a semente com um negócio assim, fazia, apertava e caía a semente, apertava e caía a semente. Aí ia com o pé, aí fechava. Aí esperava a semente crescer. Ou será que ele ia ter esse trabalho todo e não ia esperar? Nenhum agricultor que planta, ele não planta esperando não crescer. Sabe que é desse jeito, eu e você não podemos ter uma expectativa, não podemos ter uma esperança e não esperar que ela vá frutificar. A esperança e a fé, andam ali juntinhas. A esperança é o alvo, a fé é a consumação desse alvo. É o hoje, é o agora. A esperança você está vendo lá no futuro, a fé está acontecendo agora. Eu tomo posse hoje, porque eu sei que vai acontecer. Então, quando eu e você gerar uma expectativa, a gente tem que ter essa convicção no nosso coração. Vai acontecer. Se você não tem esperança, se você não tem um alvo, você não tem um futuro para vislumbrar. Não viva uma vida sem expectativas. Não viva uma vida... Se eu perguntar a você hoje, como é que você se vê daqui a 10 anos? E você disser assim, de forma nenhuma, não me vejo. Não sei lá, fazendo qualquer coisa ou em qualquer lugar. É assim que vai ser. Você vai estar fazendo qualquer coisa em qualquer lugar. Não, Patrícia, daqui a 10 anos eu me vejo assim, eu me vejo casada, eu me vejo com filhos, ou eu me vejo num campo missionário, assim, eu me vejo na cidade, no país onde o Senhor falou no meu coração. Daqui a 10 anos eu me vejo no meu emprego de concurso público que eu almejo, aliás. Daqui a 10 anos, você tem que ter algo no seu coração. Não vai vivendo essa vida de acorda, levanta, toma café, sai para o trabalho, para quem já trabalha, volta, dorme, acorda, faz a casa de casa, sem almejar, sem pensar, sem meditar. Como eu quero estar daqui a 5 anos, a 10 anos, sabe? Vai sempre pensando sobre isso. Agora, não é pensando com ansiedade. Não, é planejando, é falando, é projetando aquilo que está no teu coração, aquilo que está na tua mente, o desejo do coração. Deus realiza o desejo do seu coração. Deus realiza o desejo do meio do seu coração. Desde que esteja em linha com a palavra. Mas quando é que está em linha com a palavra? Tem na palavra. Mas é para eu comprar uma bicicleta. Eu não sei se eu tenho que comprar uma bicicleta. Não tem na palavra. Mas seja guiado pelo Espírito. Procura nele a resposta que ele vai dar. Se você não tem esperança, você não tem um alvo. Se você não tem um futuro para vislumbrar, você não tem como chegar lá. Você não tem uma meta.
Sabe, nesse mundo de corrida, eu corro, você já sabe aqui que eu já falei a respeito disso, não corro como corredora profissional, nem corro para atingir metas, não tenho isso, é só por qualidade de vida. Mas eu vejo as pessoas que correm comigo, como elas se planejam. O ano passado, minha irmã e meu cunhado foram correr a primeira maratona dela lá fora do país. E eles tiveram um planejamento. Esse ano eles estão com um planejamento de correr a maratona em outro lugar. E aí eles estão com outro planejamento. E eles ficam em função desse planejamento. A nutrição, a quantidade de carboidratos que come, a quantidade de proteína que come, a quantidade de corrida que tem que fazer, quantas horas de malhação tem que ter, e não sei o quê. Um atleta, ele se programa, ele se planeja para uma Olimpíada. Uma pessoa que quer passar no concurso, ela se programa, ela se planeja, ela estuda tantas horas por dia, ela baixa questões de um concurso, ela baixa questões de outro, ela procura um livro disso, ela procura um livro daquilo. Uma pessoa que almeja o ministério, ela vai, faz o rema, ela faz escola de ministros, ela estuda, ela compra livros, ela se dedica, ela principalmente lê a palavra, ela ora, ela tem comunhão com Deus. Então, metas. Até março, eu e você queremos o que da nossa vida? Eu quero perder 10 quilos. Comendo um boi por dia, você não consegue, não. Desculpa, gente, eu prometi que hoje eu não ia ser braba. A gente tem que ter grandes expectativas, gente. Já que a gente vai gastar o nosso pensamento, já que a gente vai ficar pensando, vamos gastar com coisa boa. Vamos gastar pensando no nosso futuro. Eu me lembro quando eu estava grávida de Isaac, nossa casa, a gente não tinha carro ainda, já tinha Ítalo Mateus, não tinha Isaac, nossa casa estava bem feinha. E eu ia ter Isaac e eu ia receber visitas. E eu ficava, meu Deus, naquela época eu estava fazendo rema. E aprendi a disciplina, a oração que prevalece com a irmã Marta. Eita, que bênção, eu saí cheia. E aí o Senhor me deu a estratégia de fazer o quadro daquilo que uma moldura, um quadro mesmo, uma moldura, imprimi e escrevi ali as coisas que eu queria. Como eu via o meu terraço, como eu via já com o carro lá, como eu via a parede pintada, o sofá, como eu via, a estante, como eu via. E aí eu fui anotando, falando e planejando. Até tal mês, Isaac vai nascer em outubro. Então, até tal mês tinha que ter isso, até tal mês tinha que ter aquilo, até tal mês. E aconteceu. Como? Não sei, só sei que foi assim. Não ganhei nenhum dinheiro extra, nem Sérgio, mas chegou. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Papais e mamães que estão grávidos, ou os que estão querendo engravidar, não tenham medo da condição financeira. Lógico, eu não estou dizendo para você ter 10 filhos, um atrás do outro, não, mas entenda. Mas, hoje em dia, não se está tendo mais filhos porque tem medo. Medo é do diabo. Medo é um espírito. Crê em Deus e o mais Ele fará. Fecha parênteses. Então, a gente tem que ter expectativa para receber. Porque Deus está ali o tempo todo velando pela sua palavra para cumprir. Só que falta alguém com fé que acredite, espere e Ele vai fazer. Porque a expectativa, essa força que impulsiona a fé. E a fé é o interruptor que liga o poder de Deus. A expectativa impulsiona a fé e a fé liga o poder de Deus. E Deus age. Como eu já disse, Deus não vai responder a minha... eu estou precisando... Se você só pensando na necessidade. Sabe quando os discípulos andavam com Jesus aqui nessa terra? Nos 3 anos e meio, logo nos primeiros meses, no primeiro ano e meio, por aí... A gente vai vendo na palavra, nos capítulos, que eles estavam sempre preocupados. Com o que a gente vai comer? Com o que a gente vai beber? O que a gente vai dar de comer esse povo? O que a gente vai dar de beber esse povo? Onde é que a gente vai dormir? E os milagres acontecendo. E Jesus curando, libertando, salvando. E eles preocupados com a comida, com a bebida, onde ia dormir. E Jesus estava dizendo, ei, não andeis ansiosos com coisa alguma. Deus estava querendo mostrar a eles sobre... Eu estou fazendo grandes milagres. Tenho expectativas nessas coisas.
tem expectativa nessas coisas também. Amém, Patrícia? Então, eu não posso ter expectativa de querer ter uma boa casa, um bom carro, uma geladeira farta. Pode. Porque Deus disse, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso faz parte do comer do melhor dessa terra. Ei, mas não fica só preocupado na necessidade, na necessidade, na necessidade. Coloca a tua fé em Deus. Crê nele. Ele vai fazer. Vai chegar. Diga, vai chegar. Vai chegar. Vai se manifestar. Coloca a fé nele. A fé é o interruptor que ativa o poder de Deus. Tenha a expectativa, tenha um sonho, pense sobre isso, creia nisso, descansa em Deus e Ele vai fazer. A expectativa é um ingrediente fundamental na nossa caminhada de fé. Aí eu faço uma pergunta. Como é que está o meu nível e o seu nível de expectativa? Eu vou dar aqui 3 tipos de pessoas, aí você não precisa dizer, mas você vai se avaliar. Qual é o seu nível de expectativa, tá bom? Pessoas que não têm expectativa de nada. Por que elas são assim? Porque elas têm medo de se frustrar. Elas não querem se decepcionar. Rapaz, eu não vou nem esperar por isso, porque, sei lá, se não acontecer eu vou ficar triste, vou ficar frustrado. Vou nem pensar sobre isso. É engraçado que não pensa sobre a expectativa boa, mas aí pensa, eita, e se eu não pagar o cartão, aí vai vir um juro. Aí vai juntar juro com juro por cima de juro e juro com juro e meu nome vai para o Serasa. Engraçado, não pensou na expectativa boa, que Deus é o meu provedor. Vai acontecer, vai chegar, mas pensa no que é ruim. Então, pessoas assim, elas vivem uma vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Existem as pessoas que até esperam algo, mas que nunca recebem. Sabe, essas pessoas que até dizem assim, não, eu creio, eu sou curado. Não, eu creio, eu sou próspero. Mas aí você vê que a vida dela não condiz. Por quê? Porque elas não vivem de acordo com a palavra. E aí elas são frustradas. Elas ficam frustradas com Deus e muitas vezes culpam a Deus. Deus só abençoa fulano, não me abençoa. Acho que é porque Deus tem um xodó por fulano, não tem por mim. E aí tem as pessoas que têm expectativa de receber algo e sempre recebem. Sabe aquelas pessoas que você diz, meu amigo, tu é uma bênção, que coisa boa. Deus te ama mesmo, filho. Isso tudo acontece quando uma pessoa planeja, tudo dá certo, tudo flui. Mas por quê? Por quê, Marilio? Porque vocês andam de acordo com a palavra. Porque eles andam de acordo com a palavra. Sabe, as pessoas que andam de acordo com a palavra, que planejam, que tudo dá certo, e que tem no coração um desejo e que pensa, vai ser assim, vai ser assado, eu creio assim, Deus, tu quem vai fazer, vai dar certo, dá certo. Porque elas colocam a expectativa dela em Deus. Elas andam conforme o que a palavra diz, e as promessas se cumprem na vida delas. Agora, em que nível eu e você estamos? Eu até trouxe esse exemplo no dia da EBD, de 2 carros. Se tiver 2 carros do mesmo modelo, pintados da mesma cor, você olha assim, isso é igual. Mas em um carro colocou um motor bem potente, aquele motor de corrida. Que eu não vou dizer de Fórmula 1 não, bem, de corrida, de carro. E no outro carro colocou um motor do Celtinha, bichinho. Que ele vai e me leva para o trabalho todo dia. E o motor potente vai e ganha uma corrida. Igual a cena. Sabe que às vezes tem pessoas que são assim com a palavra de Deus? Vêem a Bíblia apenas como um Celtinha, ou apenas como um livro. Que só vai levar ela e trazer, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque é só um livro. Mas tem pessoas que veem a Bíblia com um motor potente, um carro com um motor potente, possante, que leva a vitórias. Aí essas pessoas desfrutam. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra.
O problema é que nós não estamos acreditando na palavra. A gente não está considerando a palavra e a gente tem que considerar. A maneira como consideramos a palavra é que determina o nosso nível de expectativa. O crédito que eu dou à palavra é como vai determinar o meu nível de expectativa ou não. Sabe por quê, gente? O que eu vou dizer aqui vocês já sabem. A Bíblia é viva e eficaz. As palavras de Jesus é vida. Está na palavra. A palavra é incorruptível, é inabalável, é poderosa. Nós sabemos disso. Mas por que nós não vivemos isso? Por que não vivemos isso na essência? Sabe por que a gente não toma aquela posição? Deus disse, pronto, eu acredito. Página virada. Prego batido e ponta virada, né, pastor Guilherme? Pastor Guilherme é quem usa esse exemplo. Prego batido e ponta virada. Deus disse, eu acredito e pronto. Não vai mudar uma vírgula, a não ser que Ele queira. Mas se Ele disse, Ele não muda a palavra dEle. Então, quando a gente diz, eu creio que isso vai acontecer, a gente está dizendo, eu tenho expectativa de que Deus vai fazer isso. A partir do momento que eu e você se coloca nessa posição de eu creio que Deus vai responder ao desejo do meu coração, a minha expectativa, está alinhado com a minha palavra, Satanás, sai daqui que você não vai tomar a minha bênção. Não desista. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está preparando tudo, queridos. Vamos só nos manter nesse lugar. Ah, Patrícia, é porque está difícil. Eu orei, eu criei, eu tenho uma expectativa, eu sei que vai acontecer, mas se levantou uma situação que está difícil, totalmente contrária àquela minha expectativa, a expectativa vai para um lado e a circunstância está me levando para o outro. O que é que a gente deve fazer quando isso acontece? O que é que Davi fazia quando as circunstâncias se levantavam contra ele? Ele olhava para quem? Para Deus. A esperança dele, a expectativa dele, a fé dele estava em Deus. Sabe, o mesmo Deus que fez para Davi faz para mim e para você. Olha como é que Davi se comportava. Por favor, abra aí em Salmos, no capítulo 62, versículo 5. Aleluia. Então, o que devemos fazer quando os problemas surgem? Olha para Deus. Olha para a palavra. Nada é grande demais. Nada é grande demais que não seja possível Deus resolver. Salmos 62, capítulo 62, versículo 5. Ó minha alma, espera somente em Deus. Espera em quem, queridos? Porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Abra aí Salmo 130, versículo 5. Salmo 130, versículo 5. Espero em quem? No Senhor, com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Ei, gente, Davi olhava para o canto certo, que era a rocha dele, que era Deus. Ele olhava para a coisa certa, que era a palavra. Então, o mesmo Deus que foi com Davi pode ser comigo e com você. Sabe, se na hora do plot twister você orou, você pediu, se no ano da restituição, da reviravolta, você crê o que vai acontecer, mas coisas se levantarem que vão impedir disso acontecer, para você, aos seus olhos naturais, que para Deus não impede, você se mantém firme. Você olha para Deus, você olha para a palavra. Você pensa em Davi, que venceu grandes inimigos.
Porque Deus foi com ele. Deus vai ser comigo e com você. Eu vou ler um versículo aqui na versão amplificada, vocês não precisam abrir. Lamentações 3:25, que diz: o Senhor é bom para aqueles que esperam nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele. Não é quem espera no governo, não é quem espera na justiça, não é quem espera no salário, não é quem espera no marido, é para que esperam nele. E aí diz: com esperança e expectativa. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, com esperança e expectativa. Ei, você está com expectativa? Agora, por que é tão difícil a gente crer que Deus vai fazer o que ele disse na sua palavra? Eu até dei esse exemplo no dia, eu disse, meu Deus, eu até usei Charles. Se Charles disser a mim, vou usar, Charles disser a mim, Patrícia, vou te dar R$500. Eu conheço Charles. Charles é um homem de palavra. Eu sei que ele vai me dar os R$500 e eu vou contar com esses R$500. Olha, se eu não comprar nada antes, já com esses R$500. Contando com ele. Porque eu vou acreditar na palavra dele. Agora, se eu acredito em Charles, que é um homem natural, sujeito a falhas, como eu não vou acreditar em Deus, que diz coisas maravilhosas na sua palavra a meu seu respeito, que promete infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos? Por que é tão difícil a gente tomar posse disso? Quebra esse muro, vamos quebrar esse muro na nossa mente, isso é na nossa mente, quebra esse muro. Vamos crer que Deus faz. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Agora, a gente fica duvidando de Deus. Deus se move pela nossa expectativa nele. E sabe que falta muitas vezes a gente fazer, sabe o quê? Pedir. Muitas vezes a gente se colocou numa posição, desculpa o termo, de coitadismo, de religiosidade, até algumas vezes, não vou pedir não, tem tanta gente precisando de coisa mais importante, eu vou pedir isso? Não, gente, Deus é Pai. Aí a gente vai lá para Mateus, não precisa você abrir, lá em Mateus 7:11, que fala, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, imagina o nosso Pai Celeste. Mas o que me chama a atenção nesse versículo é quando ele fala assim no final. Não dará coisas boas. Deixa eu ler direitinho. Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Pastor Fábio sempre diz, fé tem uma voz. Fé fala. Cameron Thompson diz assim, o céu deve estar cheio de soluções pelas quais ninguém nunca se deu o trabalho de pedir. Sabe que às vezes a gente fica tão atordoado com a circunstância que se levanta, a gente pediu, a gente creu, a gente teve a expectativa, os desejos, o sonho, sonhou. Só que aí levanta a circunstância e a gente fica tão atordoado que a gente não chega para Deus. Deus, eu orei, eu criei, está aqui, eu pedi isso, minha expectativa é essa, mas aconteceu assim. E a solução está lá, porque Deus é o grande eu sou. Ele é o que tudo faz. Ele abre porta, ele fecha a porta, ele cria solução, ele cria estratégia, ele muda a circunstância. Mas eu e você não peça, não pede. E Marcos está dizendo aqui que ele dá boas coisas, em Mateus, perdão, aos que lhe pedirem. Então, quando eu e você aprender a pedir da forma certa a Deus, crendo que Ele já fez, vai acontecer. E aí eu me lembrei de uma situação que eu passei em 2022, não sei se foi 2022 ou 2023, do agulhamento. Que eu recebi um diagnóstico em uma das clínicas aqui em Campina Grande, que estava suspeitando de um nódulo na minha mama. E eu ia precisar fazer um exame para complementar, que era um agulhamento. E esse agulhamento é você colocar, é você ir para uma clínica de imagem. Aí, no caso,
não ia ser através de ultrassom, ia ser através de mamografia. Mulheres sabem como é maravilhoso fazer mamografia, só que não. E nessa mamografia ia fazer o agulhamento, ou seja, ia ser muito incômodo, ia doer bastante. Porque eu ia sair da clínica com as agulhas no local, para ir para o hospital, para no hospital fazer a punção, para dessa punção ir para a biópsia. E eu tinha no meu coração que não tinha necessidade daquilo. E eu ficava constrangida, porque aí o médico da clínica ficava repetindo exame. Eu fiz, dentro de 3 meses, eu fiz 4 ressonâncias magnéticas. E ficava repetindo a ultrassom, e ficava repetindo o exame, e levava para a mastologista, mas eu não estou entendendo, eu não estou vendo, mas se ele está dizendo, vamos fazer. Eu disse, não, peraí, senhor. Se a médica não está aceitando o diagnóstico do médico, mas está dizendo para eu fazer, então ela já tem uma dúvida nela ali. E eu fiquei constrangida com aquilo, o exame já marcado para eu fazer. Sabe quando você está dentro do tornado assim, você às vezes parece até que está cega, não consegue enxergar as coisas. Tão simples que foi a resolução que chegou. E aí uma manhã eu deixei Isaac na escola, Isaac ainda estava na escola na época. E eu sempre saía orando no carro antes de ir para o trabalho. Nesse trajeto, sabe quando a luz aparece, a luz chega. E eu orando, e a voz suave e doce. O que queres que eu te faça? Eu não pedi. Eu só fiquei dentro daquela muvuca, acontecendo, repete o exame, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz... Eu sabia que se eu fizesse o exame ia dar negativo, porque eu estava com fé que eu era curada, que não existia aquilo ali. Essa fé eu estava. Mas eu não queria fazer o exame, mas eu não orei sobre não fazer o exame. E Jesus disse, o que queres que eu te faça? Tão simples, suave, manso, tranquilo. O que queres que eu te faça? Eu disse, opa! Me conectei, eu sei. Eu não quero fazer o agulhamento, Jesus. E aí fui para o trabalho. Chegando no trabalho, conversando com uma amiga minha, 2 colegas minhas de trabalho que estavam acompanhando toda a situação, com uma delas, aí contando o que tinha sido a consulta do dia anterior, e que eu ia fazer o agulhamento, ela fez, ô Patrícia, por que tu não vai num outro médico para ver uma outra opinião? Né? Sei. Porque ela vai pedir os mesmos exames, aí eu vou ter que fazer os exames de novo. Aí, conversando mais um pouco, mas já ficou aquela, outra médica. Aí já fui com outra colega conversando, que ela não estava no mesmo momento, ela disse, ô Patrícia, por que tu não vai em outra médica para ver se ela... A mesma pessoa, em menos de meia hora, falou a mesma coisa. Por que tu não vai em outra médica para ver outra opinião? Eu disse, Vitória falou a mesma coisa ali. Aqui em Campinas, não, em João Pessoa. Eu vou perguntar aqui à minha cunhada, que a cunhada dela é médica, uma indicação em João Pessoa. Resumindo, eu fui, não era nada, não aconteceu nada, não fiz nada, e glória a Deus, e estou aqui, amém, aleluia. E não fiz o exame que eu não queria fazer. Agora, tão simples. O que queres que eu te faça? Sabe, às vezes a gente fica protelando as coisas, e a gente vai viver naquela situação, e vai viver naquela situação, e vai viver naquela situação. Nada é grande demais que Deus não possa resolver. Ele é um Deus grande que faz coisas grandes. Mas não existe impossível para Deus, então não fica vivendo uma situação, não fica vivendo uma circunstância que vai abalar a tua fé, que vai infrutificar a tua expectativa. Não fica vivendo, resolve, corta logo. Não fica alimentando, não fica pensando, não fica... E se fizer isso? E se fizer aquilo? E se acontecer assim? E se acontecer assado? Não faz assim. Não faz assim. Corta logo. A fé, cheia de expectativa, é o que faz Deus operar. Quando você tem uma fé segura em Deus, está com expectativa, crendo que vai acontecer nessa fé segura em Deus, Ele opera. Vamos ver um exemplo na Bíblia. Marcos capítulo 5, vamos ler a partir do 21. Tá certo, senhora. Sim, senhora. A gente vai ver um exemplo
de alguém que teve que manter a expectativa que foi gerada, independente da circunstância que se levantou. Eu tinha uma expectativa, naquele meu caso, que eu estava curada. Eu tinha uma expectativa, não vai ter nada. Mas as circunstâncias foram acontecendo, o médico foi pedindo para repetir exame, foi mandando exame para São Paulo, foi voltando, tinha que fazer um agulhamento, foram se levantando circunstâncias. Mas eu tinha que manter a minha expectativa. Eu sou curada e eu não vou fazer esse exame. E aí a gente vê um exemplo na Bíblia, que é Jairo. Marcos, no capítulo 5, a partir do 21, diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. Jesus estava chegando em Cafarnaum. Sabe que Jesus era uma celebridade daquele momento, naquela região, porque todos ouviam falar dos milagres de Jesus. E Jesus estava vindo no barco. E eu gosto do Rick Renner, que ele traz o significado das palavras e ele explica o contexto que você entra na situação. E eu, lógico que eu não sou como ele, não vou fazer como ele faz, mas eu achei muito interessante ele explicando a respeito de quando fala aqui: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Essa palavra junto do mar, essa junção aqui junto do mar, vem do grego pareia. Eu não sei falar. Bem, enfim. Mas se quer dizer que Jesus não estava fora da água, Jesus ainda estava dentro da água. Sabe, era como se Jesus tivesse descido do barco, estava ainda lá no mar, e as pessoas estavam vindo para Jesus, queria tocar nele, porque sabia que ele fazia grandes milagres, prodígios e maravilhas, e ele queria ser curado, queriam ser libertos. Estavam indo para ele, estavam indo até ele, como se estivesse fazendo ele voltar para o barco, e Jesus ainda estava na água, junto ao mar. E aí diz: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E aí Rick Renner explica que esse eis é uma palavra que traduzida significa uau. Uau! Jairo, o principal da sinagoga, vindo aqui até Jesus. E aí ele sai explicando que Jesus ainda estava dentro da água. E grande multidão estava vindo, mas Jairo estava vindo até Jesus. E como é que Jairo ia chegar até Jesus? Se tinha uma grande multidão na frente de Jairo. Jesus ainda dentro da água. Olhe o nível de expectativa que Jairo estava. A sua filhinha estava muito doente, estava quase à morte. Ele queria muito a cura da sua filha. Ele queria muito. Ei, você tem alguma expectativa que você quer muito? E Jairo foi até Jesus, mas tinha uma multidão e Jesus ainda dentro da água. E sabe que quando Jairo aparece, todo mundo faz uau, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga. Todo mundo ficou surpreso. Como assim? Jairo, o principal da sinagoga, vem ter com Jesus? Quer alguma coisa dele? Não acredito. Todo mundo surpreso. E aí diz que se chegou a ele, vendo, prostrou-se e vendo, Jesus vendo, prostrou-se, Jairo vendo, prostrou-se a seus pés. E fala no seguinte, que ele insistentemente lhe suplicou. Sabe, ele não pediu: ei, por favor, Jesus, vem aqui comigo, minha filha está morrendo, eu estou precisando que você toque nela. Porque Jairo, quando fala aqui, minha filha está à morte, no 23, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Essa palavra salva aqui é sozo, que é salvação, que inclui o pacote todo de cura e de tudo, porque o judeu acreditava em salvação como pacote completo. E Jairo diz: impõe. Jairo queria, qual era a expectativa de Jairo com relação a Jesus? Que Jesus colocasse a mão na filha dele e ela fosse curada da morte, da doença, que ela não morresse.
E todo mundo, uau! Porque Jairo não queria mais nem saber se ele era o principal da sinagoga. Se todo o clero lá não acreditava em Jesus. Se Jesus era um farsante. Se o povo dizia que ele não era o Messias, não. Ele só queria saber do toque de Jesus na filha dele. Ele queria o toque de Jesus. Então aí ele entrou na água. Ele se prostrou a Jesus. Porque fala que Jesus estava junto ao mar. Então Jesus ainda estava dentro da água. Fala que tinha uma grande multidão. Então Jairo teve que vencer a multidão e chegar até Jesus. E fala que o povo estava uau. Se o povo estava uau, é porque Jairo estava com toda a força, insistentemente pedindo, querendo, Jesus, por favor, cura minha filha, toca na minha filha. Sabe o que é interessante? Que da sinagoga de Jairo para a casa de Pedro, que era onde Jesus ficava hospedado em Cafarnaum, é uns 10, 15 metros. E aí os cultos aconteciam na casa de Pedro. As pessoas eram salvas, eram libertas, eram curadas na casa de Pedro. Provavelmente, quando se ajunta uma grande multidão e Jesus está lá pregando e falando, provavelmente tinha petições a Jesus. Provavelmente, Jairo nunca foi num culto na casa de Pedro, não é verdade? Mas provavelmente ele ouviu falar do toque de Jesus. Que o que Jesus fazia com as mãos curava, que o Jesus fazia com as mãos libertava. E ele dizia, eu quero só um toque. Toca a minha filha. A expectativa de Jairo era o toque de Jesus na filha dele. Ele queria aquele toque. E ele não quis saber mais de reputação nenhuma. Se ele estava entrando na água, se ele estava se molhando com aquelas roupas sacerdotais dele, se ele estava ali prostrado aos pés de Jesus. Ele só queria o toque de Jesus na filha dele. A expectativa dele era o toque. Mas a gente vê mais lá na frente, no versículo 35, nos versículos adiante, a gente sabe o que aconteceu. No 24, Jesus foi com ele, grande multidão seguia comprimindo. Do 25 até o 34, acontece algo no meio do caminho. Que foi a mulher do fluxo de sangue que foi curada. Aí no versículo 35, diz assim... Falava ele, Jesus estava falando sobre a mulher do fluxo de sangue. Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Peraí, aí os discípulos, como assim? Multidão te apertando, quem foi que te tocou? Saiu o poder de mim. Jesus descobre que foi a mulher do fluxo de sangue. Diz, tua fé te salvou. Conversando ainda, aí no 35 diz, falava ele ainda, ou seja, falava Jesus ainda. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga que disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Jesus estava dizendo a Jairo, Jairo, alô, acorda Jairo, mantém firme tua expectativa, mantenha a expectativa. Você veio atrás do meu toque, você pediu o meu toque. Presta atenção, Jairo, presta atenção à expectativa. Qual era a expectativa, Jairo, que você tinha? Mantém, fica firme. Sabe, porque no decorrer do processo da manifestação da expectativa, do seu sonho, do seu plano, do seu desejo, pode acontecer coisas que venham tirar o teu foco, que venham te frustrar, que venham enfraquecer a sua fé. Mas não deixe isso acontecer. Jesus estava dizendo a Jairo, se mantém firme, não temas, crê somente. Sabe que o que aconteceu no caminho com a mulher do fluxo de sangue, e Jairo lá foi com Jesus, se prostrou, pediu, e Jesus bora, e foi a multidão todinha, e no meio do caminho chega a mulher e toca, e aquela coisa toda, e Jesus disse, peraí, quem tocou em mim? De mim saiu o poder, e a mulher foi curada. Uma expectativa maior do que a de Jairo. Ela tinha. Sabe por quê? Porque não precisou do toque de Jesus. Ela, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. A velocidade da resposta da expectativa, muitas vezes é compatível com a grandeza dessa expectativa. Quanto mais a minha expectativa e a sua for maior em Deus, mais rápido vai se manifestar. Sabe que muitas vezes coisas no processo vão acontecer para que você saia desse nível de fé para um outro nível de fé.
Jairo estava com expectativa e uma fé para que Jesus tocasse na filha e a filha fosse curada. Só que agora a filha estava morta. Aquela expectativa, aquela fé que ele tinha para aquela expectativa, estava compatível quando a filha morta? Antes ele queria só a cura, agora ele quer a ressurreição. Tinha que ser uma fé maior. Tinha que ser uma expectativa maior. Sabe, às vezes as coisas acontecem no meio do caminho para que eu e você veja e diz, eita, peraí, se Deus agiu ali, se Deus agiu assim, Ele vai agir aqui comigo também. Se essa mulher foi curada e Jesus não precisou nem tocar nela, então minha filha pode ressuscitar porque Ele é poderoso. O nível de expectativa, o nível de fé de Jairo aumentou com certeza. Mas Jesus alertou a ele, ei Jairo, não temas, somente creia. Está tudo certo, eu estou no barco, eu estou contigo. Creia, vai acontecer. Não olha para o que aconteceu no meio do caminho. Não olha se fulano, se A, se B, se C foi abençoado naquele momento e você não. Não olha se... Deus responde à sua expectativa. E Ele não responde à expectativa dos outros em você. Sabe, mulher, se você está orando pela conversão do seu marido, Deus não vai responder à expectativa do seu marido que diz, eu quero ir para o culto nada, não quero saber nada de Deus. Ele vai responder à sua expectativa que está orando e jejuando por Ele. Deus responde a minha, a sua expectativa. Quando aquela mulher clamou a Jesus, a mulher cananeia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Liberta a minha filha que está endemoniada. Ela não pediu, tem compaixão da minha filha. Ela disse, tem compaixão de mim. Como é que Jesus poderia responder a expectativa de uma endemoniada? Provavelmente a endemoniada nem expectativa teria. Mas aquela mãe tinha uma expectativa. Tem compaixão de mim, então Jesus, Deus, Ele vai responder a minha, a sua expectativa nele. Eita glória, sabe por quê, gente? A gente tem que manter a expectativa porque Deus é poderoso. Aleluia, Ele opera sim na vida de quem precisa. Ele não responde à necessidade, Ele responde à expectativa, mas Ele opera sim na vida de quem precisa. A mola propulsora para o agir de Deus é a expectativa que a gente tem nele. Abre aí Isaías, capítulo 64. Glória a Deus. Ele não se cansa, gente. Ele não para. Jesus está acordado. Ele sabe que Deus não está pensando em aposentadoria? Ele não para nunca. Ele está acordado sempre. Você está aberto em Isaías, mas eu vou ler primeiro isso aqui. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor guarda a tua sombra, a tua direita. O Senhor não te molestará de dia, a lua nem de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma, guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Ele é poderoso. Ele é Deus, Ele é grande, eu sou. O que é que diz em Isaías 64:4? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem que olho se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Ei, Ele é o El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, o Deus que faz em Cristo infinitamente mais. Ele não dorme, Ele não para. Incansavelmente Ele está trabalhando por mim e por você. Aleluia. É dele todo o domínio, todo o poder. Abra aí Isaías 40. Gente, não existe dificuldade para Deus. Não existe impossível. Aleluia. Ele vai solucionar problemas, criar soluções. Isaías 40. A gente vai ter uma leitura um pouquinho extensa agora, mas é porque eu quero... Sabe, a palavra... Sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pronto, eu creio nesta noite isso, que você lendo esses versículos comigo, vai estar entrando no seu coração, vai estar batendo no seu coração, vai estar batendo no seu coração e você vai estar entendendo. Deus é poderoso para fazer. Isaías, capítulo 40, versículo 10, vamos ler primeiro do 10 ao 14. Ó soberano Senhor, vem com poder, com seu braço forte Ele governa, a sua recompensa com Ele está,
e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com um palmo definiu os limites do céu? Veja quão grande é esse Deus. Diz que as águas na concha da mão. Gente, todas as águas do universo na concha da mão. Veja o quanto ele é poderoso. Aleluia. Ou com um palmo definiu os limites do céu. Gente, um palmo, os limites do céu. Veja a grandeza desse Deus. Eita, Senhor, já era para... Cadê a Auri para correr? Já era para a Auri estar aqui correndo. Auri, por que tu ficou em casa hoje, Auri? Aleluia. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas dos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Gente, Deus é poderoso. Ninguém não precisou aprender com ninguém, porque Ele já sabe de todas as coisas. Aleluia. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Eita, perdão, gente. Eu já estou lá no 25, viu? Eu nem avisei a vocês, né? Eu li o 14, do 14, pulei lá para o 20, para o 25. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isto? Quem criou, gente, tudo que nós vemos, tudo que nós somos, tudo que acontece? Quem criou? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chamam pelo nome. Atenção, fulana. Atenção, cicrana. Todas as estrelas, que eu não sei o nome das estrelas. Três Marias. Eu só sei essa. Como é o nome das estrelas, meninos estudiosos aí? Eu não sei o nome das estrelas. Ele sabe de todas elas pelo nome. Ei, eu já tive a oportunidade de ver um céu estrelado lá em Jacumã. É mais difícil em João Pessoa pela poluição, né? Quanto mais poluição, mais difícil você ver. Mas eu acho que Robson também já viu, né? É belíssimo. São tantas estrelas. Naquela época que eu vi, eu não tinha o entendimento de saber que o Senhor conhecia cada estrela daquela pelo nome. Mas eu me lembro nitidamente da imagem, eu vendo aquele céu estrelado. Eu fiquei tão impressionada que eu nunca tinha visto. A gente aqui morando numa cidade urbana, a gente não consegue ver isso no céu. Meu Deus, quantas estrelas, que coisa linda. Deus sabe o nome de cada um e coloca em marcha, um atrás do outro, é o exército dele. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Ei, será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar que Deus se interessa pela mim e pela sua causa? Aleluia. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado, ele dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, ei, eu e você somos aqueles, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ei, gente, Ele é todo poder. Mas sabe que isso aqui, a coisa mais linda disso tudo, é que Ele ama a mim e a você. Um Deus que pega a água do universo inteiro na concha de sua mão, que mede os céus com um palmo, que sabe julgar todas as coisas, que sabe todas as estrelas pelo nome, que está sentado num trono sublime, e sobre todas as coisas Ele é todo poder, é por Ele, para Ele todas as coisas. Ele ama a mim e a você, e Ele tem alegria em satisfazer o desejo do nosso coração. Ele nos chama de filhos.
é que a gente não vai ter expectativas grandiosas para 2025, lendo tudo isso? Como que a gente não vai pensar que em dezembro de 2025 a gente vai estar aqui, celebrando tudo que aconteceu em 2025? Aleluia. Então, queridos, não é só acreditar que Ele existe e pronto, é viver essa realidade de que Ele existe, desfrutando disso. Desfrutando disso o tempo todo, porque Deus vai corresponder à nossa expectativa. Lá em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem tantas coisas, tem desejos, tem sonho no meio do seu coração que a gente ainda nem sonhou. Que Deus já sabe, que está lá na frente já com ele na mão, disponível para tu, manuzinha. Tem coisas que estão no coração de Deus que tu ainda nem sonhou. Que Ele está assim, ó, esperando. Vai chegar um momento, ela vai me pedir, eu vou dar a ela. Ele é poderoso, queridos. Vem louvor, por favor. Pode vir o louvor. Gente, a expectativa é gerada em cima do que a gente ouve. Jairo ouviu falar de Jesus. A sinagoga para a casa de Pedro era uns 10, 15 metros. Ele nunca teve um culto na casa de Pedro, mas ele ouviu falar do toque de Jesus, da mão poderosa de Jesus. E ele queria o toque de Jesus na filha dele. A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus e ela dizia, tão somente eu tocar. Ela sabia que ela era impura, ela sabia que ele não podia tocar nela para ele não se tornar impuro. Então ela disse, se eu tocar. Aleluia. A expectativa é gerada em cima do que eu e você ouvimos. Vamos ouvir as coisas certas. Vamos ouvir as coisas certas. Vamos dar crédito à palavra. Se os noticiários estão falando ao contrário, vamos ficar com a palavra. O que ele diz ao meu seu respeito? O mundo vai ficar pior? Vai. É bíblico? É. Tudo bem, tudo certo. Mas sabe, eu e você estamos debaixo de uma mão poderosa. Não sai debaixo dessa mão. Fica embaixo dessa mão. Desfruta do que Ele tem para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Muito obrigada. Tenha expectativas, pois tudo é possível ao que crê. E vai acontecer. Diga, vai acontecer. Fica de pé, queridos. Fica de pé, por favor. Aleluia. Sabe, e interessante que no capítulo de Marcos que a gente lê agora sobre Jairo, o que me chamou a atenção é que depois que Jesus, ele diz a Jairo, crê somente, não tem medo, não temas. E aí ele vai até a casa, né, de Jairo, crê somente, não precisa se abrir, eu vou ler a partir do 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando o chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e todos que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse, por que estão em alvoroço e chorais? A criança apenas está dormindo, ela não está morta. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado todo mundo sair, o pai, a mãe da criança... E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse, Talita, cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Me chamou a atenção que não falou mais no foco, aqui não foi mais a expectativa de Jairo. Não se falou mais em Jairo, a não ser no momento em que disse que o pai e a mãe pegou o pai e a mãe para ir junto à menina. Sabe, porque quando eu e você tem uma expectativa e a gente entrega a Deus, a gente sai de cena. A cena agora é com Jesus. É com Jesus e com aquela expectativa, aquela causa, aquele empreendimento, aquele negócio, aquela cura, aquela provisão que você estava precisando. Agora é Jesus. Jairo saiu de cena. Não se falou mais a expectativa que Jairo tinha, que Jairo se prostrou, que Jairo insistiu, que Jairo foi, que Jesus disse a Jairo, não temas, crê somente. Jairo saiu de cena. Agora foi Jesus. Querido, semana passada, na hora do plot twister,
Você entregou, pediu. Elisama deu a oportunidade para cada um fazer seu pedido aqui a Deus. E eu creio mesmo na reviravolta. Eu creio mesmo na restituição, como Felipe Roque falou. E o que é que a gente faz agora? A gente vai celebrar. Sabe, eu quero que se você que está aqui nessa noite e não estava domingo passado, não teve a oportunidade de desfrutar do plot twister, que é reviravolta da cena. Eu quero que você agora feche seus olhos. Conversa um pouquinho com teu pai. Você que já teve a oportunidade, sabe que já é. Não vai pedir de novo, porque você sabe que já é. Você vai regar com ação de graças, amém?